pelo terceiro dia de falecimento de Eurípides José de Souza, pelos demais falecidos, Camiana Alves Lopes, José Geraldo de Moraes, Sebastiana Maria de Jesus, Lourival Dias Oliveira, João Aleixo, Alício Pajuaba, Paulo Ricardo Nunes, por todas as almas, Dalma Rodrigues Oliveira, pela conversão de Geisiane Alves Lopes. Em ação de graças a Maria Pereira de Macedo e família, Paulo Sérgio Pereira e família, Isaura Pereira de Macedo. Pela saúde de Dona Terezinha, Dona Nicinha, Antônio Carlos, Geisiane Alves Lopes, Geraldo Donizete Marques, Avani Moura Pajuaba, Antônio Pereira Sobrinho, Eurípides Francisco dos Santos, Honório Rodrigues Pereira, Otávio Pereira dos Santos e família, Maria Helena de Moraes e João José de Moraes. Irmãos e irmãs, chegamos ao quinto domingo da Quaresma, manifestando nossa confiança em Cristo, que é a nossa vida e nossa salvação. Pela celebração da sua Páscoa, Ele nos faz passar da morte à vida e nos insere na novidade da graça, na vivência da fraternidade, em campanha com toda a Igreja do Brasil, reflete e engaja na cultura do combate à fome e à miséria. Cantemos. Senhor, eis aqui o teu povo que vem adorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que é com estes aqui o pecador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor. Também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem adorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Nesse amor de Cristo que nós somos chamados a viver o mistério da nossa fé, nesse quinto domingo da Quaresma da Igreja, possamos no início dessa celebração pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas vezes que nós duvidamos da graça de Deus em nossa vida, pelas vezes que nós julgamos e condenamos as pessoas, pelas vezes que nós acabamos nos desviando daquilo que o Evangelho nos propõe. Possamos então contar com essa misericórdia de Deus que nos abraça. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa.
Oremos. Além das intenções que foram lidas no início dessa missa, apresentemos também aquelas que trazemos no silêncio do nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preciso ouvir tua voz, eis aqui o teu servo, fala e manda a palavra, Senhor, e no meu coração, e no meu coração. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que sou o Senhor. Porém em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tua graça
segundo a carne, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graça à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos viverás também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém.
Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele o concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o último domingo da Quaresma, praticamente adentrando essa 5ª semana da Quaresma. No próximo final de semana a gente adentra a semana maior, chamada de Semana Santa, com o Domingo de Ramos. Mas é interessante nós recordarmos os 2 últimos domingos, a princípio, dentro do Evangelho de João, que são sinais importantíssimos que Jesus realiza. As obras que Jesus realiza são justamente para glorificar a Deus, para que o mundo creia e crendo anuncie e viva de uma forma intensa tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que deve ser atualizado também de alguma forma para a vida, tudo aquilo que vai o discípulo descobrindo e vai vivendo com intensidade. Nós então percebemos que ouvimos há algum tempo atrás que Jesus vai dizer ao cego de nascença
né, o Evangelho do Cego de Nascença é que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Depois ele fala para a samaritana, né, eu sou a fonte de água viva. Né, quem beber dessa fonte de água viva nunca mais terá sede. E hoje, Jesus, Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esse evangelho é conhecido, né, como o sétimo sinal, o sinal da plenitude e da completude. Jesus, ele realiza dentro do evangelho de São João o sétimo sinal, para que possa depois, de alguma forma, né, mais para frente, adentrar ao que nós chamamos de livro da glória, da sua entrega, do seu desprendimento total. Mas é muito interessante o Evangelho que já comunica nesse sinal a ressurreição, a vida nova e a vida transformada. Jesus, ele é comunicado a princípio, o Evangelho faz uma contextualização, né, ali Marta e Maria, Lázaro, né, o amor, né, que tinha e que vivia, né, justamente ali ao visitar aquela região, aquele povoado. Mas ele é comunicado que Lázaro está doente. Só que Jesus, ele não vai às pressas visitar Lázaro. Ele poderia visitar Lázaro às pressas. Ele não sai correndo e vai visitar Lázaro às pressas, não. Ele meio que deixa as coisas acontecerem naturalmente, porque a enfermidade, a doença e a morte fazem parte da nossa condição humana, fazem parte da nossa finitude. E a doença não é castigo de Deus, era um princípio muito que eles pregavam e anunciavam naquele tempo, e ainda hoje existe cristãos ainda que anunciam esse tipo de coisa, né? A doença, a enfermidade, a fatalidade da doença, da enfermidade, ela faz parte da condição humana, ao qual nós somos chamados a nos unir ao Cristo, né? A cruz de Jesus Cristo, a Cristo do sofredor. Mas Jesus então não vai às pressas, mas ele deseja no seu íntimo realizar esse sinal de doação da vida. Ele deseja comunicar vida novamente a Lázaro. Então ele vai, né, ele vai a Betânia. Só que os discípulos ficam pasmados. Olha, você vai voltar lá? Eles estavam querendo te pegar esses dias para te matar, te apedrejar. Se o senhor vai lá? Eu falei assim: claro que eu vou. Eu tenho um amigo lá, um amigo que acabou de falecer, um amigo que morreu e foi sepultado. Lázaro dorme, ele vai dizer aos discípulos. Os discípulos ainda meio sem saber, sem entender: ué, mas dorme? Então se ele dorme, então tá bom, é um sono. Não, Lázaro está morto. Então Jesus tem que dizer às claras aos discípulos o que já aconteceu. E é interessante que mostra justamente o amor que Jesus tem pela pessoa de Lázaro, um grande amigo seu, né? Ou seja, voltar ali, correr também um risco de vida. Jesus nos mostra que a amizade, o dom da amizade nos deixa vulneráveis. A vulnerabilidade através do laço do amor. A vulnerabilidade através do laço do amor, da doação também da vida. E isso é muito interessante, né? Porque quem ama o outro com sinceridade, né, nas mais variadas realidades, né, ao qual podemos encontrar esse amor, nós percebemos então esse amor que é doação também da vida e compromisso, né? Aquilo que nós entendemos hoje como mutual de responsabilidade afetiva. Então Jesus ele vai, né, até aquele povoado e ali ele não entra. Prestemos muita atenção nesse detalhe. Ele não vai direto para a casa de Marta e Maria, ele fica fora do povoado. E aí ele manda chamar Maria, manda chamar Marta, e ali ele se compadece também do sofrimento daquelas duas mulheres, né? Ele se compadece também do sofrimento delas de alguma forma. Nós então vamos compreendendo, né, que Jesus também sofre na sua humanidade,
na sua humanidade, Jesus é aquele que também sofre. Ele sofre, ele deseja também ter compaixão daquela realidade, naquele momento, e ele também vive o luto com Marta e Maria. Ele vive esse luto. E o tema do luto está muito presente dentro da dinâmica do Evangelho, né? A dinâmica desse luto, porque não é uma vez só que aparece que Jesus ele fica interiormente comovido, e o Evangelho deixou muito claro que Jesus chora também com elas. Esse tema do luto é muito importante, né? Porque nós também passamos por isso. Quem nunca passou um luto na sua vida? Quem nunca também não chorou junto, né, com a mesma sensação de Marta e Maria? Quem nunca não viveu uma realidade também desafiadora? Quem nunca viveu uma realidade também de sofrimento, como que de desprendimento, ou seja, da vivência de uma realidade totalmente desafiadora? Ou seja, a gente diz perder um ente querido, perder a quem muito se ama, né? Parece que traz, né, justamente uma saudade, a saudade que faz parte desse momento do sofrimento, desse momento do luto, né? Essa saudade que se faz presente, né? Nós vamos então percebendo essa vida de Jesus, né, que se compadece de toda essa realidade, né? Se compadece dessa realidade. E a gente faz a experiência do luto, a gente sabe tanto que é doloroso fazer a experiência do luto, a gente sabe disso, né? Ou seja, é como que a gente escutar assim: nossa, é tão difícil, padre, né, deixar a pessoa ir. Mas é claro que não deixamos, né, tudo. Todos aqueles e aquelas que tocam profundamente as nossas vidas, elas deixam um legado, né? Elas deixam um pouco de si, levam um pouco da gente, né? Isso vai acontecendo, e assim a gente vai percebendo, né, toda essa dinâmica de que Jesus ele quer comunicar vida, dizendo assim: olha, é preciso amadurecer com o luto. A gente vai amadurecendo com o luto, a gente vai amadurecendo dentro dessa realidade do luto, porque Jesus quer, fora daquele povoado, né, ele quer dizer que, olha, eu vim para essa realidade comunicar a vida. E por isso que ele vai dizer: Lázaro, vem para fora, né? Quando ele chega ali àquela realidade, comunicando vida e já mostrando também um sinal grandioso que vai ser a sua ressurreição. A pessoa não cabe dentro de um túmulo, né? Isso que o Evangelho também nos comunica. Uma pessoa com toda a sua história, ela não cabe dentro de um túmulo, e a gente não pode ficar preso ao lugar de morte. É isso que o Evangelho nos comunica. Nós não podemos ficar presos ao lugar de morte. Por isso que Jesus ele não entra no povoado, porque aquele lugar é um lugar também, um contexto de luto, de morte. Ele vai falar assim: olha, desatai-o, né? Tirai as faixas mortuárias do morto. Ou seja, ele vai dizer essa fala, né? Tirai as faixas mortuárias, desatai-o, deixai ele livre. Ou seja, as pessoas importantes aos quais amamos, elas só cabem na vida, não na morte, porque a morte para nós é passagem, é Páscoa, e a gente vai viver isso de uma forma muito profunda semana que vem, né? Quando nós adentrarmos a Semana Santa, o tríduo pascal, né? Onde Jesus também faz a experiência do morrer, mas sabendo que Ele que é o comunicador da vida. E por isso que o Evangelho desse sétimo sinal vai dizer o seguinte: olha, nenhum discípulo de Jesus ele morre para sempre. Nenhum discípulo de Jesus ele morre para sempre. Ele vive para sempre. É isso que o sétimo sinal nos comunica com Lázaro. Nenhum discípulo de Jesus, todo aquele que crê, né, todo aquele que busca compreender, nunca morrerá. Né? Não é ser entregue ao desaparecimento, mas é viver. É claro que toda a reanimação da vida de Lázaro, a volta à vida biológica, comunica justamente o grande poder da glória de Deus. Comunica justamente isso.
que nós somos chamados então a amadurecer dentro desse contexto desafiador, né, da vivência do luto. Ou seja, é difícil às vezes, né, para nós esse amadurecimento, porque às vezes o que a gente tende a fazer? Deixar às vezes o quarto do morto intacto. Não se abre a porta do quarto, não se mexe nos lençóis, não se mexe na roupa. Às vezes nós ficamos presos ao luto de uma forma tão sofrida e dolorosa, que às vezes nós nos colocamos dentro daquele lugar de morte e esquecemos da vida eterna, esquecemos da vida que Jesus comunica. E é necessário abrir o quarto do morto, é necessário comunicar vida àquele espaço que está intacto, para que a gente possa amadurecer. Não se pode conduzir a vida olhando somente através do retrovisor. Dirija um carro olhando só para o retrovisor, se você não vai bater esse carro seu. É preciso olhar para frente, é preciso dar um passo importante de amadurecimento, é preciso desatar as faixas mortuárias que às vezes nós ficamos guardando e remoendo. Mas é claro que uma coisa importante é que a essência daquela pessoa sempre vai se manter viva dentro da gente, que aquela pessoa, que aquele amor, que aquela vida, ela vai continuar pulsando dentro da memória do coração, né? Dentro da memória do coração que nós carregamos as pessoas importantes. O amor vivido de uma forma profunda, ele continua sendo um laço sagrado. Ele continua sendo um laço sagrado. A morte não é uma barreira, mas ela nos joga a viver uma plenitude, né? Justamente é isso que Jesus comunica ao realizar aquele sétimo sinal, né? Dizendo: olha, não fiquem somente nesse lugar. Vocês têm Marta, Maria e tantos outros, e Lázaro agora vivo, né? Vivo. Vocês precisam então continuar a caminhada, continuar seguindo em frente. Então, que nós possamos pedir a Deus, né, dentro da liturgia dessa Eucaristia, dizer: olha, né, diante, né, do mistério da morte, né, diante de tudo aquilo que nós vivemos, né, nós possamos então perceber que podemos perceber uma esperança que nutre a nossa maneira de compreender toda essa realidade tão desafiadora. E que o luto, ele pode aos poucos ser amadurecido na busca de uma esperança que não decepciona, porque Jesus é vida e comunica vida a todo discípulo e a toda criatura. Então aqueles que já se foram antes de nós, eles vivem a glória de Deus, eles vivem a glória de Deus, e nós estamos a caminho dessa pátria definitiva que é o paraíso do céu. Mas aqui nesse momento, nessa realidade de peregrinos, a gente já pode viver o sabor do céu, sabendo que estamos em íntima comunhão com aqueles que deixaram o seu legado, sabendo dessa realidade. Ou seja, a morte está vencida, e a gente vai dizer isso na próxima semana, pelo Senhor da vida. O amor grandioso que comunica vida nos retira do túmulo, nos retira do sepulcro. E aí a gente percebe que existem muitas pessoas nessa realidade terrena que ainda estão fechadas dentro dos seus sepulcros. E é preciso ter a autoridade que Jesus nos comunica, dizendo: fulano, ciclano, sai para fora, sai do seu túmulo, sai da sua vida fechada, sai dessa realidade sofrida, desse lugar de morte, né? Porque nós precisamos comunicar esperança. Reage para a vida, acorda do que dormes, para que você possa então enxergar diante de si a coragem, a sua autenticidade, a sua liberdade, a sua consciência diante de Deus, o seu coração que se expande diante da graça de Deus, né? Que possamos então perceber, né, todos aqueles e aquelas que precisam também de alguma forma ser ajudados, ou talvez até nós mesmos, que precisamos deixar os nossos sepulcros. Assim seja. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor da vida as nossas preces com confiança. Deus da vida, alimentai sempre mais a fé de vossa Igreja, para que ela espalhe esperança e caridade aos corações feridos, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus da divina graça, reanimai as forças de vossos filhos e filhas prostrados pelo sofrimento da vida, pelo desânimo e pelos hábitos do pecado, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus da paz, fazei que toda a sociedade brasileira possa colher frutos dessa campanha que vivemos, para que a fome e a miséria sejam expulsas das famílias, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que vive em comunhão com o Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos nossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã,
sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou tirando do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.